Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meus irmãos, o profeta Oséias profetizou num tempo em que havia muita prosperidade em Israel, mas também havia muita imoralidade. Haviam muitos problemas com a nação. Oséias, filho de Beeri, o seu nome significa salvação. O profeta Oséias profetiza para mostrar o amor de Deus por seu povo, que era um povo pecador. E Oséias profetiza nesse tempo de muito pecado nacional, de muito afastamento de Deus, de muitos problemas. O livro do profeta Oséias é destinado a Israel, o reino do norte, mas também se aplica ao povo de Deus em qualquer lugar que o povo de Deus esteja, ou seja, também se aplica a nós. Serve também para o nosso ensino, para esse tempo, para a nossa vida. Quando a gente olha o ministério de Oséias, a gente vê os quadros citados de prosperidade e decadência. Aliás, parece-me estranho, mas acontece isso. Quanto mais próspero um povo, mais distante de Deus. Deveria ser o contrário, porém, muitas vezes a prosperidade material, o crescimento econômico, o avanço com os recursos, trazem distanciamento de Deus. E eu posso exemplificar. Algumas pessoas, quando não tinham nada, eram crentes até debaixo d'água, tendo alguma coisa, enquanto estavam a pé, mas conseguiram um carro, enquanto estavam na prova, estavam muito próximas de Deus, mas a prova passou, a bênção chegou, e aí para alguns a bênção se torna um problema. Eu espero que para você a bênção de Deus não seja um problema, que para você a bênção de Deus te aproxime dele, que o Senhor, nós começamos cantando, que o Senhor te abençoe, que faça brilhar o seu rosto sobre ti, e conceda a bênção, e te dê paz, que a bênção de Deus chegue e você fique perto dele, e não se afaste por causa da bênção que Deus lhe outorgar. Oséias inicia seu ministério num período próspero, mas a decadência era patente, era gritante. E aí eu de fato grifo isso, porque a prosperidade não pode ser um problema para servirmos a Deus. E o contexto da vida de Oséias também é um contexto em que ele enfrenta uma tragédia familiar, e reage a essa tragédia familiar com o adultério da sua esposa, mostrando o amor de Deus com o povo que peca. Não será esse o nosso assunto,
Mas Oséias enfrentou um período de tragédia grande dentro da sua própria casa, para poder exemplificar o amor de Deus. E a gente observa que o nosso Deus é grande em misericórdia, é grande em amor, é poderoso. O nosso Deus é o Deus que estende a sua mão e que caminha a outra milha com os seus. O nosso Deus é Deus que restaura. O nosso Deus é Deus que contempla os nossos pecados e, como diz o Salmo número 103, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Antes, porém, o salmista diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. É importante que a gente se lembre disso. Aliás, se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, se Deus nos tratasse ou nos retribuísse conforme as nossas iniquidades, onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós? Dado esse preâmbulo, eu observo que o profeta Oséias, ele vai discorrendo com o povo na sequência da sua narrativa, e ele começa falando da sua esposa, que era desobediente. Num capítulo 1, há um casamento simbólico, uma idolatria e corrupção de Israel, e promessas de perdão, ameaças, uma série de coisas. Oséias enfrenta uma tragédia pessoal, mostrando a desobediência do povo, e lá no capítulo 3, ele fala da desobediência do povo de Deus de forma clara, fala dos pecados de Israel, porque Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade. E aliás, vale a pena ressaltar que nós podemos andar pelos caminhos do nosso coração. Você pode andar pelo caminho que você quiser, só precisa estar ciente de que as consequências também serão suas. Faça o que convém ao seu coração, vírgula. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. O povo estava andando longe de Deus e desobediente, e os pecados de Israel eram gritantes, e eles são advertidos a respeito do castigo iminente que lhes sobreviria. O pecado traz em si o castigo, a cobrança, o preço é alto. E por mais que nós estejamos no século 21, que as pessoas gostem de autoajuda, dos coaches, que para lhes fazer se sentirem bem, a palavra de Deus continua nos confrontando, a palavra de Deus continua nos apertando. Aliás, o dia que a palavra de Deus não nos confrontar mais, estaremos perdidos, não haverá esperança para nós. Precisamos ser confrontados por esta palavra, e os pecados de Israel levam o povo a ser confrontado pelo profeta, que lhes mostra o caminho do castigo. Ele mostra que o pecado atingiu também os príncipes da nação. Parece-me que há alguma semelhança com o nosso tempo. Não é só o povo que está corrompido, quem governa também está. Quem está na posição de mando também está. Não é só o povo que está corrompido, não são só os governantes, os sacerdotes também estão. Ou seja, não há esperança para o povo. Havia corrupção no ambiente do culto, no ambiente público, no ambiente privado. As pessoas estavam totalmente corrompidas, e o profeta é levantado por Deus para dizer-lhes as verdades de Deus. A verdade de Deus, ela vem exatamente aonde nós precisamos ouvir.
Não sei se você já percebeu, a gente vai orar para o pregador, e eu sempre digo isso, sempre oro assim: Senhor, fala com a gente, não o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente tem necessidade de ouvir, aquilo que a gente carece de ouvir hoje. Na verdade, meus irmãos, nós gostamos de ouvir aquilo que nos faz bem, aquilo que nos afaga, aquilo que nos deixa confortável, mas nem sempre a palavra de Deus vem nessa direção. Aliás, o Senhor repreende e corrige a todos quantos Ele ama. Se o Senhor nos corrige, nos aperta, nos cobra, é porque Ele ainda nos ama e Ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Então a repreensão do Senhor sempre será bem-vinda para o nosso crescimento espiritual. Isto posto, o profeta é fiel com as suas colocações. No capítulo 5, os príncipes são repreendidos, os sacerdotes são repreendidos, todos eles são exortados ao arrependimento. E aqui eu aprendo também que por maior que seja o pecado de alguém, por mais comprometido que alguém esteja com coisas as mais diversas, o arrependimento pode trazer o perdão de Deus para a pessoa. Pecou, errou, volte-se para Deus, porque Ele, o Senhor, poderá perdoar e restaurar a sua vida. Caí, errei, tive problema, não deixe passar a oportunidade do arrependimento. Hoje a porta está aberta e Deus está dizendo: vem para perto, porque eu posso mudar a sua história e transformar a sua vida. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso? Nós olhamos para o texto e, ao ver o texto, os príncipes confrontados, os sacerdotes confrontados, e aí, meus queridos irmãos, me vem à mente o fato de que nós, como igreja, temos um papel profético. Homens e mulheres de Deus não podem se esquivar ao chamado profético, ao chamado de ser a boca e a voz de Deus no meio da corrupção. Se o mundo está em trevas, se o mundo está decadente, se as pessoas andam longe de Deus, o Senhor Deus dá a cada um de nós a missão de sermos profetas para a nossa geração. Um dos princípios da reforma protestante é o sacerdócio universal dos crentes. Para aquele momento da Idade Média, em 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, para o tempo da reforma, havia um grande distanciamento de Deus, havia corrupção generalizada na igreja, havia exploração da fé pessoal. Vou te dar um exemplo do que acontecia naquele tempo. Vendiam terrenos no céu a peso de ouro. Quem tinha mais dinheiro comprava o terreno com escritura e tudo, assinada pelos clérigos. Pedaço da cruz de Cristo foram vendidos aos montes, que dava para encher não sei quantos navios. Gota de leite da Virgem Maria foi vendida assim aos baldes. Perdão de pecados eram vendidos e chamavam-se indulgências. Teve um rei da França que comprou 3.000 dias de perdão, ou seja, podia fazer o que quisesse, porque ele tinha uma escritura assinada pela igreja dizendo que ele estava perdoado. Os absurdos eram enormes. Essa razão da reforma. Lutero não queria dividir a igreja, ele queria consertar. Era outra coisa. E dada a situação daquele tempo, dada a situação daquele momento de afastamento de Deus, Deus levanta um monge agostiniano. Esse homem começa a ler a Bíblia. Ele começa a perguntar por que a Bíblia está em latim, está em grego, está em hebraico e não está na mão do povo. Por que só os clérigos conseguem ler o texto sagrado
E a primeira coisa que fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. E o primeiro livro do mundo a ser impresso nas prensas de John Gutenberg foi a palavra de Deus. A Bíblia foi para a mão do povo, e na mão do povo a gente lê que a salvação é pela graça em Jesus, que você não compra perdão de pecado, que você não compra pedaço da cruz, nem gota de leite da virgem, e nem ovo do Espírito Santo, mais do que as granjas capixabas todas. Você recebe a salvação por presente, por fé, por graça. E aí vem no bojo da reforma protestante: todo crente é um sacerdote. Não é só o clérigo que está no altar. Todos somos sacerdotes. E sendo sacerdote, você é sacerdote de Deus na sua casa. Quando eu falo assim: pai, põe a mão na cabeça do seu filho, você é sacerdote para o seu filho. Quando eu falo assim: pais, orem em casa, orem com seus filhos, leiam a palavra com seus filhos, é porque você é o sacerdote da sua casa. Há um sacerdócio para cada crente, e se nós somos sacerdotes, tem um papel profético. Por que a gente fala contra a corrupção da nossa terra? Porque nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Por que a gente confronta a corrupção nas esferas de governo, de legislação ou do judiciário? Se tem pecado nas esferas de governo, nós os crentes somos sacerdotes de Deus para denunciar a corrupção. Estão querendo liberar a droga, liberar o aborto, liberar um monte de coisa. Pode até fazer, mas eu como sacerdote de Deus, você como sacerdote de Deus, nós não iremos nos calar, nós iremos denunciar que isso continua sendo errado. Tem alguém aqui, ou você ficou em casa? Ou está com medo de alguém te achar pelo vídeo e te prender? Eu não sei o que vai acontecer. Tem uns carecas mandando muito no Brasil. Está com medo de quê? Se é o tempo de dizer isto é pecado, a gente diz que é pecado. Se é o tempo de defender a vida, a gente defende a vida. Se é o tempo de falar contra as políticas destrutivas que querem implantar na nossa nação, a gente fala contra as políticas destrutivas e a gente anuncia que há esperança em Cristo Jesus. Oséias, irmãs e irmãos, não correu do problema. Tem problema no governo, denuncia. Tem problema no clero, denuncia. Tem pecado na casa do povo, denuncia. E ele diz que o arrependimento ainda é possível. E é possível mudar uma história de desgraça e de destruição. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Eu olho para o texto. Aí a gente chega no capítulo 6, e eu confesso para vocês que eu já li esse texto muitas vezes, gosto do livro do profeta Oséias, tem uma lição fantástica, já li o livro de Oséias esse ano, e ao ler o texto, ao meditar sobre o texto, quando a gente pega o capítulo 6, ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O texto é fantástico, é um texto lindo, é um texto que fala de que nós devemos vir e nos tornar para Deus. Isso quer dizer que a atitude de chegar perto de Deus é sua. Deus continua no mesmo lugar, Deus não saiu do lugar, Deus continua onde sempre esteve, Deus continua no trono, Deus continua reinando, Deus continua firme. O mundo se abala, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele só levanta a voz e a terra se derrete, porque Ele continua no mesmo lugar.
Deus não se abala com as coisas que nos abalam. E quando eu olho para o texto, eu vejo Osés dizendo: vinde e tornemos ao Senhor. Ele registra a palavra do povo. Depois do confronto, do pecado, do problema, o povo chega à conclusão: vamos voltar e nos tornar para o Senhor. Tornar-se para Deus é algo necessário. É preciso corrigir a rota. Tem algumas pessoas que foram tão longe que perderam as pernas para voltar. Não deveriam ter ido tão longe de Deus, mas foram. Se afastaram tanto, perderam tanto o contato e que agora gostam, querem, mas não conseguem, porque foram longe demais. Não é Deus que deixou de ser Deus, é você que foi longe demais. É você que esticou muito a corda, é você que deu muitos passos em direção errada e ficou com incapacidade de voltar. Deus continua no mesmo lugar. E o povo e o profeta registra: vinde, tornemos para o Senhor. É necessário voltar-se para Deus nesse tempo. É necessário conhecer a Deus nesse tempo. É necessário reavaliar a nossa caminhada com Deus nesse tempo. E quando a gente olha esse texto, a gente fala assim: olha, o povo se arrependeu. Estão falando de voltar, estão falando de chegar perto, estão falando de vir para perto de Deus. Só que o contexto aqui não é esse. A palavra é bonita, mas não é a intenção do coração. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo: vinde, tornemos para Deus, porque Ele despedaçou a ferida e Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro nos ressuscitará. O que eles estão dizendo? Isso aqui demonstra que eles não têm arrependimento genuíno. É necessário voltar para Deus, é verdade. Deus fez a ferida e pode sarar a ferida, é verdade. Mas o que eles estão dizendo é que Deus vai fazer isso daqui a pouquinho, que a consequência não vai ser isso tudo, que Deus feriu e vai sarar, que 2 ou 3 dias eles já vão estar tudo bem, depois de pecar décadas, depois de pecar quilômetros. Eles dizem assim: 2 ou 3 dias o negócio está resolvido, porque para algumas pessoas Deus é um boneco, uma marionete, que está lá no céu só aguardando o comando delas. Você precisa se arrepender, não arrepende. Precisa mudar, não muda. Precisa tomar outra direção, não toma. E quando a coisa aperta, eu falo assim: vamos voltar para Deus agora, porque daqui a 2 ou 3 dias vai estar tudo resolvido. Será? Será? Será que vai ser dessa forma mesmo? Ou será que a caminhada de volta precisa ser feita? Ou será que os mesmos passos dados para ir para longe não precisam ser dados para voltar? Hoje nós vamos ser confrontados por esta palavra. Que Deus não nos deixe que nós tenhamos juízo, para não nos afastar tanto dEle, porque se nos afastarmos corremos perigo. É necessário que nos voltemos para Deus, e o povo não mostra arrependimento genuíno. O povo não entendeu a gravidade dos seus pecados, não abandonaram os ídolos, não se arrependeram dos seus pecados, nem prometeram realizar mudanças. Pensavam que a ira do Senhor duraria apenas alguns dias, sem mudança nenhuma. Deus revoga o castigo, mas a mudança é necessária. Quer ter a bênção de Deus? Faça o caminho de volta. Quer que Deus resolva os problemas? Faça o caminho de volta. Se andou por caminhos errados, hoje é dia de dizer: Deus, estou voltando para a pista, estou entrando na estrada de novo, me aceita em casa de volta, porque eu estou voltando para casa. Se você foi longe, Deus está dizendo: eu continuo te esperando. Vem que eu vou te abraçar, vem que eu vou te receber, vem, porque você é querido
e é amado do meu coração. É necessário. Eu olho para esse texto e pensando como Israel estava a analisar, pensando que poderia apenas fazer um afago, fazer um guti-guti no Senhor, e está tudo certo. Uma criança você compra com a balinha. Um idoso você compra com atenção. Mas o Senhor você agrada é com o coração contrito e quebrantado. Não tem como dar balinha para Ele. Não tem como fazer afago. O Senhor você agrada é com o coração contrito e com o coração quebrantado. E a palavra de Deus diz assim, meus queridos músicos: o coração contrito e quebrantado, o Senhor não o rejeitará. Oh, glória a Deus. Está sentindo a presença de Jesus aqui? O coração contrito e quebrantado, Deus não o rejeita. Como é que você agrada a Deus? É chegar perto dele pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, e agrada a Deus é pela fé. Como é que você agrada a Deus? Não tem jeito de você fazer algo para você comprá-lo. O profeta está dizendo, é necessário arrependimento. Deus pode perdoar com 2 ou 3 dias, pode perdoar com 2 minutos, mas isso não quer dizer que Deus é bobo, que Deus é uma pessoa senil, que perdeu o controle, que aceita qualquer conversa fiada, que aceita qualquer lisonja. Se tem alguém que conhece a seriedade das nossas palavras, e a Bíblia diz que Ele as pesa em balanças de justiça, esse alguém é o Senhor. Antes que uma palavra venha à nossa boca, o Senhor tudo já sabe. Antes que um pensamento se forme na nossa mente, o Senhor já o conhece. Eu estou sentindo a presença de Jesus conosco, e quero dizer que hoje Ele nos trouxe aqui, porque é verdade que Ele perdoa, é verdade que Ele restaura, é verdade que você deve voltar-se para Deus, é verdade tudo isso, mas é necessário reconhecer. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor, o Senhor Deus poderá te restaurar. Glória a Deus. O povo estava enganado. Eles se interessavam apenas pelos benefícios materiais que poderiam receber do Senhor Deus, e não davam valor aos benefícios eternos que são concedidos àqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí chega uma pergunta: você serve a Deus por quê? Por causa das coisas que Ele te deu? Por causa daquilo que você tem? E se Deus tirar? E se amanhã você não tiver o que tem? E se um problema chegar? E se situações difíceis acontecerem na família? E se tragédias aparecerem? Jó é um exemplo de alguém que, quando os bens foram embora, ele adorou a Deus. Jó é exemplo de alguém que, quando o problema chegou, ele adorou a Deus. Jó é exemplo de alguém de que, quando a casa caiu e matou os 10 filhos, ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fez 10 enterros num dia só e continuou crente. A saúde foi embora. A mulher disse assim: olha, eu não critico a mulher de Jó. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a condição, perdeu tudo da família. O marido que sobrou estava doente. Essa mulher tinha e tem o meu respeito por sofrer tanto, e por dizer assim: olha, eu não estou entendendo. Vai guardar a sua integridade,
Ela está questionando, ela está pressionada psicologicamente, emocionalmente. Uma mãe que sofreu essa quantidade de coisas, mas tem um marido que continua crente, e ele diz assim: você fala como uma louca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você está falando, você tem razão de estar surtada, mas isso é só loucura. Nós continuamos crendo em Deus. E sabe o que eu vou te dizer? Quando Deus mudou a sorte de Jó, Deus deu de novo os bens, Deus deu de novo o camelo, Deus deu de novo as ovelhas, Deus deu de novo os bens materiais, Deus deu outros filhos mais bonitos do que os outros. Deus só não deu outra mulher, deu a mesma, porque ela continuava com ele, servindo a Deus. Pode dar glória a Deus por isso. Deu tudo novo, mas a mulher que estava surtada, Deus deu a ela a vitória. Deus deu a ela filhos de novo. Deus deu a ela a alegria de novo. Deus está dizendo que você pode estar passando por pressões, Ele hoje pode te devolver a alegria. Ele pode devolver a graça que você precisa. Não sei se você veio aqui com fardos, com pesos para carregar. Deus está dizendo que Ele vai cuidar de você. Não sei se você tem condições de lutar, talvez não consiga nem enfrentar meio treino do jiu-jitsu, não está aguentando nada. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus está lutando por você. O que você não aguenta, Jesus aguenta. O que você não pode, Jesus pode. A cruz que está pesada para você, Jesus está dizendo: eu vou te ajudar. Você não vai ficar sozinha, você não vai ficar sozinho, eu estou contigo. Então o povo diz: vamos voltar para Deus, que vai passar. Se voltar para Deus com coração sincero, verdadeiro, as coisas vão passar mesmo, porque Deus é Deus de segunda chance, é Deus de misericórdia, é Deus de restauração, é Deus que faz de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vinde, tornemos para o Senhor. O povo que estava interessado nas bênçãos materiais, agora precisa ser confrontado, porque as bênçãos materiais, elas podem perecer, bens podem ser roubados, coisas materiais passam, crises econômicas chegam, Deus permanece no trono. E agora, esse povo que esperava as bênçãos materiais e temporais em detrimento das coisas espirituais, é confrontado pelo profeta. Ele diz aqui o texto do versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E aí a minha palavra para você nesta noite, para a nossa meditação: o conhecimento de Deus é necessário, num tempo em que o conhecimento de Deus está sendo desprezado, num tempo em que o conhecimento de Deus está sendo deixado, num tempo em que as pessoas estão vivendo por si mesmas, com seus próprios valores ou falta deles, abandonando o verdadeiro conhecimento que dá sentido à vida. O conhecimento é necessário. Isso quer dizer que por mais que conheçamos a Deus, conheçamos e prossigamos, por mais que conheçamos a Deus, não tem ninguém de nós que vai virar especialista em Deus. Quando a gente faz teologia, a gente pode fazer o curso básico, o médio, o avançado, pode ter pós-graduação, pode ter doutorado em teologia, e aí tem um curso de doutorado, que é o top dos tops, é quase que o final da linha, que o sujeito ganha um diploma de doutor em divindades. Eu desconfio disso. Eu desconfio, Raíssa, que não tem jeito de ser doutor em Deus. Que não tem ninguém, pastor Dejaí, que consegue dizer assim: eu sou doutor nisso aqui. Eu desconfio. A gente pode ser doutor num monte de coisas,
Mas doutor em divindades, eu ando desconfiado, porque é uma conversa fiada. Eu ando desconfiado. Isso pode virar até meme na internet, mas eu ando desconfiado dessa gente que diz que é doutor em Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é inesgotável. Você aprende e tem mais. Você tira e não chega no final. Você busca e a busca não acaba. Você vai e nunca chega. Porque quando você chega lá, ele já está no outro lugar, na eternidade, porque ele não tem fim. Não há um jeito de você esgotar o conhecimento de Deus. Aí o profeta, pastor Ricardo, ele diz assim, ó: conheçamos e prossigamos. Conheçamos e continuemos conhecendo. E eu tenho uma coisa para te dizer: você já está careca de ser crente, velho de igreja, já viu Deus fazer um monte de coisa, mas tem coisa que Deus ainda vai te surpreender. Tem coisa que você nunca viu, tem coisa que você nunca experimentou, e Deus tem mais para fazer. Você vai, você já viu um monte de coisas acontecer. Ó, já estou aqui, pastor, há 299 anos. Só que Deus continua sendo inesgotável. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e continuemos. Conheçamos e busquemos ainda mais. O profeta lhes responde na necessidade que tem de se afastar da mente secular, que quer as bênçãos materiais. É necessário buscar as bênçãos espirituais. E eu não estou aqui contestando aqueles que granjeiam, que trabalham, que conquistam, que têm as suas coisas. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Trabalhe, conquiste, dê conforto à sua família, tenha as coisas, seja honesto, ganhe o seu dinheiro, não seja indecente com isso, não venda a sua integridade por nada, ganhe o pão de cada dia. Faça o que tem que ser feito, mas lembra de uma coisa: isso vai passar, isso fica aqui. Caixão não tem gaveta, cemitério não tem depósito, não tem jeito de guardar o dinheiro, guardar os bens materiais. Os faraós lá do Egito achavam que quando morriam precisavam levar tudo, enterravam o cachorro, o gado, os escravos, enterrava todo mundo, enterrava dinheiro, enterrava tesouro, pensando que lá do outro lado ia precisar do cachorro, ia precisar do gato, ia precisar de gente, ia precisar de escravo. Tudo morria dentro das pirâmides. Sabe por quê? Porque do outro lado não existem essas coisas. A pessoa morre rico aqui, o pobre também morre e vai para o mesmo destino. O pó volta ao pó, o espírito volta para Deus. Mas tem uma coisa: na eternidade a sua alma não morre. E aquele que está em Cristo pode não ter tido dinheiro, mas tem a herança do céu. Pode não ter tido a bênção aqui, mas tem um tesouro guardado com o Senhor. E aí eu vou a João 14, quando Filipe faz uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Quando Jesus lhes diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus lhes diz no versículo de número 7: se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe, um dos discípulos, olha para Jesus e lhe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Isso é o que nos basta. E eu estou falando de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Jesus olha para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você agora vai me dizer: mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? E aí eu vou te dizer como é que você conhece a Deus hoje. Você conhece a Deus hoje é chegando perto de Jesus, o seu Filho. Você conhece a Deus hoje é dizendo a Jesus, o Filho de Deus:
que você quer recebê-lo no seu coração. Você conhece a Deus hoje, é dizendo a Jesus: vem fazer morada aqui no meu coração. É aceitando o perdão que só Jesus pode te dar, e através da sua cruz, Ele nos libertou, fomos chamados, fomos reconciliados, porque na cruz Jesus nos libertou, porque na cruz o Senhor nos comprou de volta, na cruz o Senhor nos deu vida nova, nos deu esperança, na cruz Ele mudou a nossa história. Eu estava perdido e fui achado, eu estava longe do Pai e fui trazido para perto. Hoje eu posso não conseguir conhecê-lo totalmente, mas quando eu olho para Jesus eu vejo o Pai. Quando eu olho para Jesus eu conheço o Pai. Quando eu olho para Jesus eu conheço o Senhor. Como é que a gente conhece o Senhor? É conhecendo a Jesus. Filipe faz uma pergunta e ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu tenho uma notícia para te dar. Há muitos anos atrás eu também pude conhecer o Pai, mesmo sendo filho de crente, neto de pastor, filho de pastor. Um dia eu também tive que tomar uma decisão de entregar a minha vida a Cristo e de conhecer o Senhor mais de perto. Eu não sei você, mas a gente às vezes anseia por conhecer o astro famoso dos esportes, da música. A gente anseia pelo autógrafo do melhor jogador do mundo. A gente anseia por tanta coisa, por tanta coisa. A gente tem anseios de chegar longe na nossa carreira, e às vezes deixamos passar a oportunidade de conhecer a Deus. Deus está interessado em que você o conheça. E sabe como é que isso acontece? Isso acontece quando você toma uma decisão. Quando você diz: eu vou chegar perto de Deus, eu vou chegar mais perto dEle. Como é que você conhece alguém? É convivendo com essa pessoa, é andando com essa pessoa. E quando você toma a decisão de chegar perto dEle, Tiago, apóstolo, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Porque quando você quer conhecê-lo, Deus também está dizendo: opa, vou chegar para perto. Quando você diz assim: eu vou chegar perto de Deus, Deus está dizendo: eu também vou chegar perto. Quando você está disposto a romper com o problema, quando você está disposto a romper com orgulho, com arrogância, com os seus medos e temores, com tanta coisa, eu encontro gente dizendo: ah, pastor, eu não posso ir agora, porque eu tenho isso para resolver, aquilo. Ah, pastor, eu não posso ir agora, porque eu tenho esse e aquele problema. Ah, eu não estou pronto ainda. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai estar pronto, é o Senhor que vai aprontar você. Mas tem uma notícia: você pode tomar uma decisão. Se você tomar essa decisão de levantar do seu problema, se você tomar a decisão de levantar dos seus pecados, se você tomar uma decisão de se levantar, Deus também se levantará e vai na sua direção e vai dizer: eu vou encontrar com você. Porque quando você diz: eu vou conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, Deus está dizendo: eu também quero ser conhecido de você, eu também quero ser conhecido do seu coração, eu também quero chegar perto. Eu termino contando a história de Jesus descendo do monte, Mateus capítulo 8. Jesus prega o seu grande sermão. Jesus desce do monte. E quando Jesus está descendo do monte, há uma grande multidão que lhe oprime, há uma grande multidão que lhe aperta. E Jesus vai descendo do monte, e ao descer do monte, depois de pregar, depois de falar o seu sermão, depois de orientar o povo, Jesus desce e realiza muitos milagres. E quando ele desce do monte, a multidão o segue. E eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Eu encerro aqui. Esse leproso tomou uma decisão de conhecer o Senhor de perto. E ele era leproso, ele não podia estar onde estava. Ele deveria estar no leprosário, ele deveria estar proscrito a uma colônia,
junto com outros leprosos, esperando a morte chegar. Mas esse homem leproso resolveu tomar uma decisão. Diz assim: olha, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu levantar e for ver Jesus, pode ser que eu seja apedrejado por colocar em risco as pessoas. Morrer por morrer, vou me levantar e vou. Se vou esperar a morte aqui sentado, vou caminhar e morro andando. E resolveu ir encontrar Jesus. E quando ele vai encontrar Jesus, Jesus está descendo do monte. O leproso vem andando na sua direção, as sinetas tocando, ele gritando que estava imundo. A multidão para, a multidão espera. Só que tem uma coisa: a multidão corre do leproso, mas Jesus não corre, porque quando alguém quer conhecer Jesus, Jesus resolve também conhecer essa pessoa. Quando alguém resolve chegar perto de Jesus, Jesus também resolve chegar perto dessa pessoa. Talvez hoje Jesus tenha vindo aqui só para chegar perto de você. Talvez Jesus tenha vindo aqui hoje para dizer: você é amado. Talvez Jesus tenha vindo aqui hoje para dizer: você veio na minha direção, ó, estou chegando também na sua direção. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque Jesus está dizendo: estava te esperando. Estava te esperando, moço. Estava te esperando, moço. O que você fez tão longe? Porque é assim: o filho vai embora e o pai fica no portão esperando. Esperando. Talvez você esteja no sofá da sua casa, lá na internet. Talvez você esteja agora com o controle na mão, preso, tentando mudar de canal, sair do YouTube. Mas você está aí escutando essa palavra e Jesus dizendo: olha, eu vim aqui hoje, pela rede social, na sua sala, no seu sofá, para dizer: tem esperança para você. Se você chegar perto, eu também chego perto de você, eu também mudo a sua história. Eu também mudo você. Talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir que você precisa prosseguir em conhecer o Senhor, que você precisa chegar mais perto dEle. Eu não sei se você vai deixar passar a sua oportunidade. Eu não sei o que você vai fazer. Mas a verdade é que Jesus hoje está dizendo: quer me conhecer? Eu também quero chegar e ser conhecido do seu coração. Quer me conhecer? Eu também quero ser conhecido. Qual é o tamanho dele? O que ele é capaz de fazer? Qual o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho de Jesus? O que Jesus pode fazer? Um filho perguntou para o pai: papai, qual o tamanho de Deus? Aí o pai viu um avião passando: olha lá, meu filho, qual o tamanho daquele avião? O filho disse: é pequenininho, pai. Eu ponho a mão assim, ele some. Eles iam fazer uma viagem e chegaram no aeroporto. Aí, enquanto estavam no salão de embarque, tem um vidro, e as aeronaves ficam assim no pátio, esperando a hora do embarque. Aí o pai traz o filho, lá no vidro do saguão: filho, qual o tamanho do avião? Pai, é grandão. É grandão. Olha que coisa legal. Aí ele falou: pois é, filho, assim é o tamanho de Deus. Depende de qual distância você está dele. Se você estiver longe, ele será muito pequeno. Mas se você chegar perto, ele será grandão. Um Deus grandão, que pode resolver coisas que você nem imagina. Um Deus grandão que pode fazer coisas inimagináveis. Prossiga em conhecê-lo. Não desista de chegar perto dele. Não desanime de andar na direção dele, porque ele quer ser conhecido de você. E do mesmo jeito que ele sempre foi, ele continua sendo.